Olá, olá pessoal, tudo bom? Aqui é Jardel Barros para mais um estudo da lição da Bíblia, hoje, nossa lição da Escola Sabatina. Então o vídeo de hoje, domingo, dia 19 de maio, fala sobre o Santuário Celestial. A gente está estudando a lição do trimestre, o Grande Conflito, e eu vou fazer uma rápida recapitulação aqui da lição de sábado, porque a gente fez uma introdução aí falando, né, da decepção, do grande desapontamento, e que tem um santuário no céu, e o da terra foi um modelo do celestial. Então tudo isso, logo após a nossa vinheta, fica até o final porque vale a pena, vale o nosso futuro. Bem, vamos lá então, né? Fazer uma oração rápida aqui. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia, pela semana que se inicia. Que o Senhor possa me abençoar, nos abençoar, cada pessoa que acompanha aqui o canal, que a gente possa aprender sobre Tua Palavra e nos preparar para a volta de Jesus. Perdoa nossos pecados, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Domingo, Santuário Celestial, uma introdução aqui, né? Que a gente falou da lição de sábado. As profecias servem para nos orientar no caminho certo e se tornam um farol na escuridão do pecado e engano satânico que inundam o mundo. O que a gente está vendo hoje, né? Os que atendem aos avisos proféticos não são pegos de surpresa diante dos acontecimentos. Porém, se houver algum deslize ou erro de interpretação, mesmo assim Deus dará sempre o conforto e a coragem para que possamos superar os desapontamentos dessa vida. Foi assim que aconteceu com a multidão de crentes que esperavam Jesus para o dia 22 de outubro de 1844, a gente falou na lição de sábado, né? E era a igreja primitiva ali. E o esperado não aconteceu. Eles interpretaram errado, acharam, marcaram data, apesar da Bíblia falar que não vai ter dia nem hora, gerando uma onda de desespero diante dos fatos. Muitos abandonaram a fé e nunca mais creram em nada. Então muita gente se apostatou, para falar, Deus não vai voltar nessa conversa fiada, porque eles interpretaram errado, esperaram, não veio, eles aí largaram tudo de mão. Porém, o reestudo das profecias, alguns outros falaram, não, tem alguma coisa errada, vamos estudar de novo, porque a gente deixou despercebido alguma coisa. E aí foram reestudar a profecia. Aqui, ó, porém, o reestudo das profecias mostrou uma nova verdade, não vista antes por causa do entusiasmo da descoberta profética inicial. Então, descobriu uma profecia, falou, caramba, tem uma profecia aqui, e aí foi na ansiedade ali e acabou interpretando errado. A nova verdade incluía a correção dos estudos da longa profecia dos 2300 anos e mostrava que a purificação do santuário não era a segunda vinda de Jesus, mas era a mudança das atividades de Cristo no santuário celestial, como descrito no livro de Hebreus, que a gente viu na lição do sábado, né? Jesus sairia do lugar santo e iria para o lugar santíssimo para executar o juízo investigativo no céu, antes do segundo advento de Cristo. Nossa compreensão dessa mensagem nos torna responsáveis pela divulgação da mesma, a fim de preparar um povo para aquele grande dia. Então é isso que a gente está vendo aí nessa lição, o grande conflito, a guerra de Deus, Jesus, Espírito Santo contra Lúcifer e um terço dos anjos que ele levou, né, dos ímpios e dos justos. Então, ó, aqui tem uma ilustração bacana do professor Gilberto, que ele tem aí a lição fácil, né? Ocorreu um caso interessante na Itália, numa velha igreja, quando o arquiteto pediu para tirar um pedaço do forro para colocar um suporte novo para uma lâmpada de maior potência. Então tinha um forro lá, pediu para tirar uma lâmpada e botar uma lâmpada nova, uma lâmpada de maior potência. Quando o pedreiro levantou uns 2 metros de forro, descobriu um belo teto pintado pelo famoso artista Leonardo da Vinci. Há uns 500 anos atrás, imagina, né? Aquilo era uma verdadeira obra de arte. Apesar de ter sido um artista de verdadeira distinção, o seu trabalho, que era em geral de gênero decorativo, estava perdido, coberto por um forro de madeira. Então o cara tinha pintado o teto e estava coberto, porque as pessoas às vezes não sabiam o valor, não sabiam quem era, botou um forro, uma cobertura de madeira e ocultou a pintura de Leonardo da Vinci. Foi maravilhoso encontrar essa obra de arte depois de tanto tempo. Por isso, quando estudamos a palavra de Deus e a interpretamos de forma correta, descobrimos coisas novas e se as praticamos, nossa vida começa a agradar mais a Deus. Então, fazendo essa analogia do que aconteceu lá na igreja primitiva, eles deslumbraram uma coisa, estava escondido, a verdade absoluta, a pintura sobre a profecia estava escondida, eles viram, botaram um teto, um forro ali, achando que era a volta de Jesus e na verdade não era, né? Então era algo diferente e super importante, que é a passagem de Jesus no lugar santo para o Santíssimo, intercedendo por nós aí como justo juiz, né? A lição do domingo começa com a pergunta, o santuário celestial. Leia Êxodo 25, 8, 9 e 40, Hebreus 8, de 1 a 6. E aí vem, quais os 2 santuários são descritos nesses versos? A Bíblia fala disso, né? E a gente vai ver aqui rapidinho, ó. Pergunta, quais os 2 santuários que a Bíblia mostra nas passagens?
Aqui em Êxodo diz lá, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, assim mesmo o fareis. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, ó, se é um modelo, Deus deu um modelo, ou seja, tem um original, tem o maior, e ele mandou fazer uma réplica, fazer um menor. Aqui em Hebreus fala, ó, ora, a suma do que temos dito é, temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então ele está falando que se existia santuário aqui na terra, tabernáculo, o que tem lá é outro, não é que foi feito por homem, foi feito por Deus, pelo Senhor, e é o verdadeiro tabernáculo. Então a Bíblia é muito clara, né? E ainda tem gente que acha que não tem santuário celestial. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então era o sombra da realidade, era o tipo e o antítipo, né? Então aqui os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. E aqui fala da nova aliança, da volta de Jesus e da vida eterna nas mansões celestiais, para onde todos nós iremos, né? Então, bem diferente. Quais são os dois santuários? E aqui fala, ó, os relatos bíblicos nos mostram dois santuários. O que Moisés construiu no deserto e o santuário do céu, que serviu de modelo para Moisés. Então, deixa muito claro isso aqui, tá bom? Um comentário bacana também do professor Gilberto. Essa foi uma descoberta prática, pois os dois santuários são mencionados na Bíblia e seus rituais tinham semelhanças comparativas. Descobriram que a expressão santuário se referia ao local construído por Moisés. E a expressão o verdadeiro tabernáculo era uma referência ao santuário original no céu. Então, quando estudaram, vendo ali o que aconteceu em 1844, eles viram que estava se retratando ali de dois santuários. Um que era para Moisés construir, e o outro, o original do céu. Quando Cristo morre, né, o santuário da terra perde sua função expiatória, e o santuário no céu passou a ser o local da nova aliança feita por Jesus na cruz. No santuário da terra, os pecados eram acumulados, e uma vez por ano, no dia da expiação, eles eram eliminados, aquele dia do perdão, né? Eu falei isso ontem, no sábado. E o santuário era purificado pela atuação do sumo sacerdote. Na cruz, Jesus pagou a nossa culpa do pecado, e quando aceitamos seu sacrifício e confessamos nossos pecados, ficamos livres da culpa por causa de Jesus, que se tornou a oferta pelo nosso pecado, e ao mesmo tempo ele também é o nosso sacerdote que intercede diante de Deus por nós. E aqui a escritora Ellen White, no livro O Grande Conflito, ela deixa muito claro também uma lógica racional. Quando ela estava lá no meio, a Ellen White estava nesse meio das pessoas que se desapontaram, com Guilherme Miller e outros, né? Os milleritas ali. Ela foi uma do grupo que ficou e procurou reafirmar sua fé, estudar e buscar entender. E aí ela recebeu visões, né, sonhos, dando clareza do que era o que a Bíblia estava trazendo para nós. Por isso que a gente a considera como uma profeta, né? Ao terminar os 2.300 dias, em 1844, já por muitos séculos não havia santuário na Terra. Então, se já não havia santuário há muitos séculos, como é que ia ser aquela profecia estava se referindo a santuário da Terra, né? Por isso a profecia, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, de Daniel 8,14, aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. É um santuário celestial, não tem nada a ver com o santuário na terra, até porque já não tinha há muitos anos. Então Ellen White deixa isso claro. O livro Grande Conflito da Casa Publicadora Brasileira, né, na página 353. Tá? Então a lição traz aqui: o santuário no deserto era uma maquete ou um modelo do santuário celestial. Os serviços no santuário terrestre prenunciavam o plano divino da salvação. Cada sacrifício oferecido representava a oferta de Jesus na cruz do Calvário. Tá lá em João 1,29, né? Por meio da morte de Cristo, estamos livres da condenação do pecado. A culpa deixa de existir quando aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso favor e confessamos nossos pecados. E aqui tem uma frase bacana, né, para a gente refletir muito nisso. Jesus não é apenas o cordeiro que morreu por nós. Ele também é o sacerdote que vive para nós. O sacerdote como ia ali para purificar, para cuidar, para zelar, né, para interceder. Então hoje Jesus também assume esse papel. Jesus pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7,25. Ele remove a culpa e nos salva do poder do pecado. Romanos 8, 1-4, 2 Coríntios 5, 21. O ministério de Jesus no santuário do céu é por nós, por mim
e por você que está aí do outro lado, né? Como resultado de sua intercessão, o domínio do pecado em nossa vida é quebrado. Não estamos mais escravizados à natureza pecaminosa. Então, quando Jesus morre, ele quebra essa natureza pecaminosa e dá uma luz no fim do túnel, dá uma possibilidade da gente se ligar de novo com o Pai Celestial, com Deus, e galgar aí o perdão dos nossos pecados e o direito à vida eterna. Né? Em Cristo somos livres da condenação e do controle do pecado. Apegados a Cristo, temos a certeza da salvação. E aqui uma perguntinha que a lição deixa sempre no final, para você comentar aí. Comenta aí o que é que você acha. Responde isso aqui para você refletir. O que significa para você saber que Jesus está no céu hoje, no lugar santíssimo, saiu do santo para o santíssimo, ministrando em nosso favor, já ter sido cordeiro e agora está sendo sacerdote, né? Por que você precisa de um mediador lá no céu? Porque essa verdade é uma boa notícia para nós. Coloca aí pra gente aí, tá bom? Então é isso, fica o estudo da lição. Curte, comenta, deixa aí seus comentários, compartilha pra gente aí seguir aprendendo mais sobre as verdades da Bíblia, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço, sucesso, fique com Deus.